Graça, paz e misericórdia da parte de nosso Senhor Jesus Cristo. Bem-vindo a você que nos acompanha aqui neste canal para mais uma escola bíblica dominical. Querido companheiro, obreiro na casa do Senhor, professor de escola bíblica dominical, hoje nós estaremos comentando a lição de número 4 desse segundo trimestre do ano de 2021, Dons de Poder. O comentarista desse trimestre, como já temos repetidas vezes falado nessa escola, é o pastor Elinaldo Renovato de Lima, e o nosso comentário hoje versará sobre os dons de poder. E quais são esses dons de poder, como já mencionado na última lição? Será o dom da fé, dom de curar e dom de operação de maravilhas. São esses três dons, assim qualificado, assim disposto na qualificação feita pelos nossos comentaristas, aqui de Coríntios capítulo 12, a segunda categoria, que é os dons de poder. O nosso texto áureo está na primeira epístola de Coríntios, capítulo 2, versículo 4 e 5, onde ele diz: "A minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em soberania dos homens, em sabedoria dos homens, mas no poder de Deus." E a verdade prática, os dons de poder são capacitações especiais em situações que demandam a ação sobrenatural do Espírito Santo na vida do crente. E a nossa leitura em classe está na 1 de Coríntios, capítulo 12, versículos 4 e depois 9, 10 e 11, onde fala sobre esses três, não fala de outros dons, mas fala de uma forma específica sobre esses três dons. Primeiramente, nós temos que entender a questão dos dons. Logo na nossa introdução, há um parágrafo aqui que eu gostaria de deixar registrado para os nossos irmãos. Se Jesus não mudou e os dons espirituais são para a igreja de hoje, por que atualmente não vemos as manifestações dos dons de poder em nosso ambiente com mais frequência? Será falta de conhecimento a respeito do assunto? Ou será por causa do mau uso que alguns fazem das dádivas divinas? Esse daqui eu quero já fazer uma alerta aos nossos professores de escola dominical, que evitem confrontar a vossa liderança. Escola dominical não é para levantar opositores à liderança, mas para a qualificação e instrução da igreja como um todo, para juntamente com o seu líder, com o seu pastor, trabalhar para o crescimento da obra de Deus. Fica esta observação. Amados, o primeiro ponto vai falar do dom da fé. Primeiramente, nós gostaríamos de dizer o que é então a fé, como se define a fé. Uma palavra tão pequena, mas ela tem uma profundidade, um alcance profundo, que nós não podemos dizer a profundidade desse alcance, nem a altura. É coisa impressionante, é coisa que traz-nos uma reflexão a respeito da fé. Para falarmos da fé, nós temos que reportar a origem da fé. A fé, esta fé comentada aqui, ela brotou pelo sacrifício vicário do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo ali na cruz do Calvário. A nossa fé é dali procedente, Ora, qual é então a definição bíblica para a fé? A definição bíblica para a fé nós encontramos na carta aos Hebreus, capítulo 11 e o versículo 1, que diz:
Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. Ou seja, a fé é o firme fundamento daquilo que se espera. E a convicção, a certeza de coisas ou de fatos que se não vê. Isto é fé. É o que a Bíblia define, é o que a Bíblia traz como fé. Nós temos um trabalho que nós falamos a respeito do curso de discipulado, né? Curso de discipulado, onde nós apresentamos aqui algumas lições para o novo convertido, para preparar um discípulo para fazer a obra de Deus. E nós temos aqui um ponto que tratamos exclusivamente a respeito da fé. Ao falarmos da fé, onde ela surge? Temos que dizer então o fundamento, não só da fé, mas como também da cura e como dom de maravilha. Ele parte de um princípio. E qual é o princípio? O princípio básico, o fundamento, está na morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Está lá, neste fundamento do nosso Senhor e do nosso Salvador Jesus Cristo. A sua morte vicária na cruz do Calvário. Ele conquistou a salvação para nós. E ele deu dons para a sua igreja. Ele prometeu e depois ele deu. No Pentecoste veio o batismo no Espírito Santo e a manifestação dado na plenitude, na abundância do Espírito Santo, os dons espirituais. É certo, como já comentado no passado, não vou trazer aqui um novo comentário, mas no Antigo Testamento havia manifestações esporádicas da operação do Espírito Santo. E hoje, na igreja atual, no ministério do Espírito Santo, que é este período, essa dispensação da igreja, o Espírito Santo ele deu os dons na sua plenitude a toda a igreja. Não foi exclusiva aos obreiros, não. Para isso tem os dons ministeriais, que será tratado em 6 lições seguidas. Os dons ministeriais. Agora, sobre os dons espirituais, nós estamos vendo aqui nessas primeiras lições, as 2 introduções, e agora a passada sobre os dons. Nós aprendemos ali sobre os dons de revelação, agora os dons de poder, e depois nós vamos ver sobre os dons de elocução. Hoje, os dons de poder. Assim o Senhor ele deu de forma abundante para a igreja a questão dos dons espirituais. A fé é a porta de entrada para os dons espirituais. A salvação em Cristo, através da fé, é a porta de entrada. Existem dons espirituais que não são condicionados ao batismo com o Espírito Santo. E há dons que são condicionados ao batismo no Espírito Santo. O dom da fé, por exemplo, não está condicionado ao batismo no Espírito Santo. O dom da fé. Existem, por exemplo, as manifestações desse dom no Antigo Testamento. Que nós vimos aqui o escritor aos Hebreus, quando nós lemos lá, salvo engano, 11 e 29, nós vamos ver aqui. Pela fé, atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca. Tentando os egípcios, foram tragados de todo. Pela fé, ruíram as muralhas de Jericó, depois de rodeadas por 7 dias. Então aqui nós vemos a questão de Raabe, que foi salva por ter escolhido os espias, por ter escondido, protegido os espias que foram a ela, a cidade de Jericó, enviados. E isso do Antigo Testamento. No Novo Testamento, nós encontramos em Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículo 33 e 34, que diz, fala aqui a respeito de Pedro. E achou ali certo homem chamado Enéas, jazendo numa cama, havia 8 anos, o qual era paralítico. E disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te dá saúde, levanta-te, faze a tua cama, e logo se levantou.
a manifestação do poder de Deus, tanto aqui, uma cura, mas a cura ela se manifesta através da fé. Primeiramente, a fé é a porta de entrada para a operação dos milagres, para a operação e manifestação dos dons espirituais. Por isso que o nosso comentarista, ele já trouxe aqui para tratar de uma forma didática, primeiramente da fé. Então a fé é a porta de entrada para o uso e manifestação dos dons espirituais. Quando falo de fé, eu falo daquela fé comum. É a fé que todas as pessoas dizem que acreditam, e nessa fé não é a fé que salva, porque neste grupo nós podemos encontrar as pessoas supersticiosas, que para dar certo alguma coisa ela tem que usar um número, usar uma roupa, determinado vestimenta, determinado adereço, para que aquele dia o que ela intenta possa assim suceder. Temos a questão da astrologia, da numerologia, da feitiçaria, idolatria, cartomancia, cabala, intuição, etc. Essas coisas. Isso é fé comum, que todos que não precisam crer em Deus para crer em determinada coisa. Isso é o que eu assim defino como fé comum. Mas existe a fé salvífica, que é a fé em Cristo Jesus, que está lá em João, capítulo 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A fé salvífica em Cristo Jesus. E esta fé, ela vem pelo ouvir da palavra. Ela vem pelo ouvir, porque a fé vem pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus. É o que nós vemos em Romanos, capítulo 10 e 10. E nós vemos também que ela é o dom de Deus para a salvação, lá de Efésios, capítulo 2, e o versículo 8. E também é uma arma espiritual para a nossa caminhada, Efésios, capítulo 6, e o versículo 16. E a fé também conduz o homem à dependência de Deus, Hebreus 10 e 38. E ainda, é aquilo que é para agradar a Deus, segundo Hebreus 11 e o versículo 6. E é dada uma única vez, Judas, versículo 3. E pode ser aumentada e fortalecida, Lucas 17, 5 e também Romanos 4 e 20. Lá em 17, 5 de Lucas, quando o Senhor Jesus fala a respeito ali do perdão, né? E os discípulos falam: Senhor, aumenta-nos a fé, aumenta a nossa fé, acrescenta a nossa fé. E já em Romanos, capítulo 4, versículo 20, está falando ali que Abraão, ele foi fortalecido na fé, dando glórias a Deus. Então, esta é a fé salvífica, a fé que salva. Ponto. Agora vamos para o dom da fé, que é um dom espiritual, que é o assunto da nossa lição. O dom da fé. O que seria o dom da fé? O dom da fé, ele é apontado por Paulo, né, na primeira epístola aos Coríntios, que vai além da fé salvífica. É algo sobrenatural, estando ligado à realização do extraordinário. É visto sua manifestação em, vamos lá, Atos 6 e 5. Aqui há uma manifestação, nós temos aqui 6 e 5 que diz: o parecer agradou a toda a comunidade e elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo. Então há uma característica deste homem e desse diácono Estevão, que era a sua fé. Dá um destaque para a sua fé. Também em Atos, capítulo 27, a vida de Paulo, do 25 ao 44, vai falar da sua fé naquela viagem que ele faz para Roma. Ele é enviado e ali nós vemos o naufrágio do navio, as pessoas com 14 dias sem comer e sem beber, e sem comer, né, fala aqui o texto, e Paulo diz no versículo 33, hoje é o 14º dia em que esperando
estais sem comer nada, tendo provado. Eu vos rogo que comais alguma coisa, porque disto depende a vossa segurança, pois nenhum de vós perderá nem mesmo um fio de cabelo. Paulo ele fala isso e recobrou o ânimo de todos, porque ele fala assim: o Deus de quem sou e a quem sirvo, o anjo do Deus de quem sou e a quem sirvo esteve comigo. E ele dá um testemunho e mostra ali a sua grandeza de fé, e todos naquele navio foram salvos, apesar do naufrágio, ninguém morreu. Na vida de Pedro, no capítulo 12 de Atos, nós vemos também a manifestação deste dom da fé, a partir do versículo 6. Olha só, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, Pedro dormia entre os soldados, acorrentado com 2 cadeias e sentinelas à porta, guardavam o cárcere. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor, e uma luz iluminou a prisão, e tocando ele o lado de Pedro, o despertou, dizendo: levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, e disse-lhe o anjo: cinge-te, calça a sandália. E ele assim o fez, e disse-lhe mais: põe a capa e segue-me. Aqui, quando Pedro foi tirado da prisão, nós vemos ali, foi uma ação miraculosa do Espírito Santo. Mas o que chama a atenção é que Tiago já havia sido morto, decapitado. E Pedro foi guardado para ser decapitado por Herodes no dia seguinte. Ele sabia da intenção e da sentença que lhe esperava no dia seguinte. Mas o que ele fez? Ficou desesperado? Não, ele dormiu. Por que ele dormiu? Porque ele tinha a esperança que Jesus falou: quando fores velho. Pedro ainda era jovem. Estava na sua força. E ele sabia que a promessa de Jesus para ele é que ele viveria até a sua idade mais velha, mais idoso. E somente ali que ele morreria, e não naquele ato. Isso mostra a fé e a segurança. Então, nós podemos ver que a fé comum é aquela fé vaga, que não conhece a Deus. A salvífica é que o homem se chega a Deus. E já o dom da fé, ele também denominado como grande fé, ou fé transbordante, vai além do natural. O dom da fé. E esse dom da fé, nós podemos dizer aqui um testemunho que está muito ligado à fé com a cura. O dom da fé com a cura, está muito ligado. Mas não é somente a cura. Há um relato de John Wesley. Ele fala que ele se converteu quando ele estava indo numa viagem missionária para os Estados Unidos. E nesta viagem missionária, os morávios estavam no navio. E nesse momento o navio estava no meio de uma tempestade para ir pronto para o naufrágio. E ele entrou em desespero. John Wesley entrou em desespero. Um missionário indo fazer missões nos Estados Unidos. E agora, diante do naufrágio, ele entra em desespero, próximo ao naufrágio. E quando ele olha para um grupo de cristãos morávios que estavam tranquilos, cantando, adorando a Deus, e ele notou: meu Deus, eles são cristãos, estão assim, e por que eu estou em desespero? Aí ele volta-se, e aqueles morávios, louvando a Deus na sua fé, sabia o que estava para acontecer e que Deus estava no comando de tudo. Ultrapassaram aquela tempestade e chegaram sãos e salvos. A partir daquele evento, John Wesley, ele relata que a sua vida foi outra. A sua vida foi outra a partir daquele evento. Então, o que nós vemos aqui? A manifestação do dom da fé, independente no caso de cura. Podemos citar o exemplo de George Miller, que sustentou 3 mil crianças num orfanato sem provisão, sem ter ganho, sem ter renda, unicamente pela fé. E numa das viagens
que ele viajava para o Canadá para pregar em Quebec e o navio estava envolto numa nevoeira e não ia chegar a tempo. Ele conversa com o capitão diz: é impossível, missionário, nós chegarmos em Quebec na sua data que o senhor tem aprazado. Ele disse: então vamos orar. E aquele capitão incrédulo ficou assim, ele dobrou o joelho, começou a orar, e o capitão, que também era cristão, quando foi ajoelhar, Miller se levanta e fala: o senhor não precisa orar, capitão, por duas razões. A primeira delas é que o senhor não crê que Deus vai fazer o milagre. E segundo, é que Deus já fez o milagre. E quando eles voltam para a proa do navio, o tempo dissipou, aquela neblina se dissipou, e no tempo aprazado, George Miller estava pregando em Quebec, no Canadá, como havia agendado. Manifestação do dom da fé. Agora, nós vemos a questão do dom de curar. Quando falamos do dom de curar, existem as curas divinas. A primeira, a cura normal. Porque Jesus, ele não precisa, por exemplo, o crente ser apenas aquele que tem o dom para que Jesus cure. Porque a pessoa ela não tem o dom da fé, mas ela crê. Ou melhor, mas ela não tem o dom da fé e não tem o dom da cura, mas ela é uma pessoa crente, ela crê em Deus, e ela crê nas promessas de Deus que Jesus cura. Então ela ora, e a pessoa também ora, e ela impõe as mãos, porque para impor as mãos não é somente os obreiros da igreja, não é somente os pastores, os bispos, presbíteros, não. Todo crente, na sua casa, na sua família, você pode impor as mãos sobre o seu ente querido e, em nome de Jesus Cristo, repreender a enfermidade. Você crendo, e quem está recebendo a oração também crendo, o que dois concordarem na terra será confirmado no céu. O Senhor Jesus cura. Há muitos relatos, muitos testemunhos de curas divinas que nós temos. Há muitos ao longo da nossa vida cristã e do nosso ministério pastoral. Quantas curas nós temos visto e observado o Senhor fazer de diversas formas. Quando falamos aqui, os dons de curar, existe uma linha dizendo que existe o dons para curar enfermidades específicas. Existem pessoas que falam que o dom de curar é que quando a pessoa impõe a mão, ela transmite o dom de curar para aquela pessoa que está enferma e por isso a pessoa é curada. Eu respeito tais posições. Porém, quando fala-se da cura, o Senhor ele tem o trabalho, o prazer em curar de um modo geral, com toda a sua igreja, através de toda a sua igreja, para que o seu nome seja glorificado. Então o Senhor, ele tem essas maneiras. Agora, quando falamos a respeito do dom da cura, o dom da cura, nós podemos ver isso manifesto em diversas pessoas. Em diversas pessoas, que Deus usa ela, por sua bondade e misericórdia, em usar aquela vida, a instrumentalidade daquele vaso, para através do vaso fazer e realizar curas. Dom não é salvação. Mas existem pessoas que foi até por Deus agraciada para realizar curas e realizar milagres, não para exaltar, não para tornar esta pessoa, este vaso, um instrumento e objeto de idolatria no meio da igreja. Não, ele é apenas um canal de Deus para que o nome de Deus seja glorificado na vida dele e na vida da pessoa por quem ele ora. Nesse ponto de cura, nós podemos ver que existem algumas enfermidades que elas são naturais da vida, naturais, do processo de degeneração natural. A doença, a morte das células, e assim a pessoa chega a uma certa idade, vai morrendo as células e ela vem a óbito e ela morre. É o processo natural da vida, das doenças naturais da vida. Agora existem outras doenças que são adquiridas
pela maneira que a pessoa vive, pela maneira como ela expõe o seu corpo, com bebidas, com comidas, a maneira desregrada como ela vive, pode provocar alguma doença, ou até mesmo a exposição a agentes perigosos e nocivos trazer uma enfermidade. É uma enfermidade adquirida e não uma enfermidade naturalmente desenvolvida. E existe outra classe de enfermidade, que é a chamada enfermidade espiritual. Enfermidade espiritual, esta se divide em duas categorias. Então vamos lá. A enfermidade natural, processo da vida, envelhecimento e morte, que é natural, todo ser humano passa. A enfermidade adquirida pela exposição a agente nocivo, pela maneira que a pessoa vive, come, bebe e pode adquirir enfermidades. E existe a enfermidade espiritual. Agora, nesta classe de enfermidade espiritual, nós temos duas categorias. Aquela que é espírito de enfermidade, que é lançado na enfermidade espiritual, lançada pelos demônios. Há pessoas que ela tem espírito de enfermidade. Estas enfermidades só são vencidas com oração, jejum e unção de Deus, para quebrar esse espírito de enfermidade e dar a saúde. Existe agora a outra enfermidade, por assim dizer, do bem, que é a ferida de Deus com propósito para que a pessoa que foi acometida daquele mal possa fazer e guardar o que de Deus recebeu e transmitir à sua igreja da maneira que o Senhor Jesus quer. Alguém pode dizer, mas pastor, tem base bíblica para isso? Eu lhe asseguro, tem. Tem base bíblica para isso. O Senhor Jesus, aquele jovem lá do capítulo 9 de Marcos, que ele tinha aquele espírito que jogava ele de um lado para outro, ele ia de mal para pior, ele se batia. E o Senhor Jesus, essa casta de demônios não sai senão por jejum e oração. Também nós encontramos aquela mulher que vivia curvada e o Senhor curou ela no sábado. E o Senhor diz, esta também é filha de Abraão. Ela era filha de Abraão. No entanto, ela estava com uma enfermidade que deixava ela curvada, corcunda, por 18 anos. E o Senhor libertou ela daquele mal e ela passou a andar de forma ereta outra vez. Enfermidades espirituais. Já tivemos um caso, numa das congregações pelas quais passamos, uma irmã que ela veio do mundo satanista, de serviços, de servir aos demônios. E essa irmã, ela usava um lenço na cabeça. Ela era careca, em razão de tanta coisa que ela trabalhava ali na sua vida pregressa antes do Evangelho. Ela nos procurou e disse para minha esposa que o desejo dela era ter cabelo outra vez. Ela já estava na igreja há mais de 10 anos na igreja. E então o círculo da oração começou a orar. E ali a minha esposa orou, fez campanha, orou por ela. Resultado: Jesus fez com que nascesse cabelo naquela senhora já com quase 80 anos. O cabelo dela nasceu, cresceu, e quando estava na altura do ombro, então o Senhor Jesus a guardou, levou para as mansões celestiais. E ela foi sepultada com o uniforme do círculo da oração e com o seu cabelo exposto como ela desejava. O Senhor Jesus cura essas enfermidades espirituais. Mas também existe aquela enfermidade espiritual que o próprio Deus coloca. Que o próprio Deus coloca. Ô pastor, isso é
heresia? Não. Paulo disse, na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 12, ele coloca, ele fala do seu arrebatamento, que ele foi até o terceiro céu. E ali ele viu coisas inefáveis que não era lícito ao homem comum contar. E para quê? E por causa daquelas excelências, para que não se exaltasse, Deus permitiu nele um espinho na carne, e sobre o qual ele orou por 3 vezes, e o Senhor disse, a minha graça te basta. Enfermidade, para que ele preservasse a sua simplicidade, a sua humildade, para prosseguir a fazer a obra do Senhor Jesus. Paulo relata isso. E eu testifico também, mais uma vez, da nossa vida espiritual, da minha esposa. Ela não queria o ministério, não queria estar envolvida no ministério. E o Senhor Jesus disse a ela várias vezes qual era o propósito dele. Porque senão, ele levaria ela a fazer de um jeito ou de outro. Resultado, ela sempre foi saudável. De repente foi enganada por todos os cardiologistas onde levei. Tanto de Americana quanto de Campinas. Levei Unimed, particular, Bom Samaritano, os demais convênios. E o Senhor Jesus chegou para ela e disse, é a minha vontade que prevalece em ti. Ela estava com problema de prolapso de válvula pulmonar e na válvula mitral. O Senhor Jesus, e ela orando, e se arrependeu, falou, Jesus, eu faço a tua vontade. E o que Jesus fez? Curou a válvula mitral dela. E quando voltamos no médico, o médico olhou e falou, não é possível. Mas aqui está no ecocardiograma. Aí mandou repetir. Ele mandou repetir no mesmo lugar, confirmou a cura. Ele falou, não estou conformado com isso. Mandou para outro, foi no 4º exame, com médico diferente, em cidade diferente, que foi feito o 4º exame. Aí o médico se convenceu e falou, será que houve erro do primeiro? Eu falei, não houve, doutor. Foi Jesus quem pôs as mãos para curar a minha esposa. Glórias a Deus. Assim, meus amados, nós podemos ver que a ferida de Deus, Deus tem um propósito. São estas as enfermidades. Mas agora, onde entra o dom de curar? Temos essas enfermidades, o Senhor Jesus cura de uma forma geral, mas também a pessoa que é usada nos dons da cura. O Senhor pode curar qualquer enfermidade. Tanto a natural, quanto aquela adquirida, quanto a enfermidade. Agora, de propósito, Deus também, se Ele completou o propósito dele na vida daquela pessoa, Ele também pode operar esta cura divina nesta questão da ferida que Ele mesmo colocou. Porque Deus é Deus. E acabou. E os dons espirituais, Ele usa os seus servos para que o nome dele seja glorificado. Agora, nós vamos caminhando para o final da nossa lição para falar a respeito do dom de operação de maravilhas. A operação de maravilhas, ela pode estar ligada tanto à cura quanto a eventos da própria natureza. O dom de maravilha. Muitas vezes o ministério da cura, ele ocorre rapidamente, ele corre de maneira lenta, a pessoa ora e com o passar dos dias verifica-se a cura. Mas quando o Senhor quer operar maravilhas, Ele cura na hora. Eis a diferença. Quando nós vimos aqui na igreja primitiva que Paulo, ele olhando para ele juntamente com Barnabé na primeira viagem missionária, e ele chega
ali ele vê a pessoa, ele fita os olhos, e a Bíblia diz que Paulo, vendo que aquele homem tinha fé para ser curado, ele diz: em nome de Jesus, levanta e anda. E as pessoas então afluíram para cima de Paulo e de Barnabé e começou a sacrificar, querendo sacrificar animais a ele, dizendo que Apolo havia descido, que Júpiter havia descido à terra, os deuses se fizeram homens. E eles arrancaram suas roupas e falaram: gente, nós somos homens como vocês. É pelo milagre, é pela operação de Deus é que se operou tal milagre. Nós vemos essa operação de maravilhas no ministério de Filipe. Quando ele vai em Samaria, havia paralíticos, eram curados. Havia muitas operações de maravilhas ali, naquele tempo, no ministério de Filipe. Nós vemos no ministério de Paulo, no ministério de Pedro, as pessoas dizem que colocavam os crentes, as pessoas, ou melhor, os enfermos, pessoas acometidas de espíritos malignos, pelo caminho por onde Pedro passava, para que ao menos a sombra dele alcançasse essas pessoas, para que elas fossem curadas. E é possível que as pessoas que foram ali alcançadas, a sombra foi eficaz para curá-los. O lenço dos apóstolos era levado e colocado sobre os enfermos, e eles eram curados, os demônios saíam. Operação de maravilhas. Agora nós perguntamos: ainda acontece maravilhas em nossos dias? Acontece. Acontece maravilhas em nossos dias. Porque a palavra de Deus, ela não mudou. A palavra de Deus não mudou. O Senhor Jesus não muda. E a sua igreja está na terra. E o Espírito Santo continua na igreja aqui na terra. Assim nós podemos entender que a operação de milagres e maravilhas é para os nossos dias. Ainda hoje nós podemos ver operação de maravilhas. Glórias a Deus. Curas miraculosas, operações miraculosas pelo poder de Deus. Quero dizer aqui, meus amados, que nos acompanha aqui essa escola dominical, essa lição, para falar a respeito da operação de maravilhas. Eu quero dar aqui um testemunho que eu ouvi do Terence Johnson. Terry Johnson, ele diz que numa das cruzadas que o seu pai, Bernard Johnson, fez ali em Minas Gerais, não me recordo a cidade, e não sei se Uberlândia, se Uberaba, não sei, uma das cidades aqui de Minas, ele fez o trabalho, aquelas grandes cruzadas que ele fazia. E durante o culto, o Espírito Santo falou com ele que tinha um milagre para curar cegos naquela noite. Que tinha para fazer o milagre daquela noite. E ele ficou então preocupado, já procurou o Evangelho de Marcos, que há muitos milagres ali, preparou um texto e pregou naquela noite. E ele fez um apelo. E me recordo de um pastor, já de saudosa memória, ele estava nesse culto, onde o pastor Terry Johnson contou o testemunho. Esse pastor depois ele disse para mim, ele conversando, ele disse: eu estava lá. E a pessoa que foi trazida à frente era uma pessoa cega, de um olho. E ali ele impôs as mãos sobre aquela pessoa e na mesma hora, e a pessoa, quando termina a oração, o olho cego, branco, que não tinha expressão nenhuma, voltou da mesma cor e vivacidade do outro olho. O Senhor curou um cego ali. Glórias a Deus. Isto é operação de maravilhas. E isso ocorreu no ministério do pastor Bernard Johnson. Ainda hoje acontece milagres e operação de maravilhas. Posso dizer aos irmãos que nós tivemos, ao pastorear uma das congregações aqui em Americana, num trabalho chamado Tarde da Vitória, minha esposa pregando, tinha poucas pessoas ali naquele trabalho. E de repente um movimento, algumas pessoas vieram à frente chorando e começaram a se abraçar e glorificar a Deus. Aí tomamos conhecimento. O quê? Uma
uma irmã que estava com um filho, o Marquinhos, com um caroço, que ia ser encaminhado para o Boldrini, para tratamento, hospital de câncer. O Senhor Jesus curou aquele garotinho na hora da palavra. E a família que estava desviada, todas vieram para o Evangelho. Voltaram, reconciliaram, estão na igreja, louvando o nome do Senhor Jesus. Os anos se passaram, estão na igreja. E esta cura aconteceu quando? Fazia quatro meses que nós havíamos perdido um dos nossos filhos, o nosso segundo filho, para uma enfermidade do câncer. Com todo o tratamento, foi para o hospital, 7 meses de guerra, de luta espiritual, tratamento. O Senhor Jesus levou Neemias para as mansões celestiais. Alguns meses depois fomos comissionados, isso em janeiro, quando foi em maio, o Senhor Jesus nos chamou para assumir uma congregação, um trabalho, e naquele trabalho, o Senhor Jesus cura uma criança com o mesmo problema que o nosso filho tinha. Isso mostra, irmãos, às vezes as pessoas questionam por que o meu filho, por que a minha filha, por que o meu pai, a minha mãe, o meu irmão morreu com essa enfermidade e outros estão sendo curados. É que tudo, meus amados, é para a glória de Deus. Nada é para que o homem se vanglorie ou se exalte, mas tudo acontece para a glória de Deus. Nós podemos dizer, por exemplo, a respeito da nossa fé. Lá em Hebreus, no capítulo 11, nós encontramos a partir do versículo 32. E nós vamos encontrar ali até o versículo 38, o relato das vitórias e das aparentes derrotas pela fé. Uma das coisas, a fé que nós falamos lá no primeiro tópico do dom da fé. Depois falamos da cura e agora dos dons de maravilhas. Mas tudo está fechado através da fé. E nós passamos por adversidade nesta vida. Nós passamos por problemas nesta vida. Como qualquer um passa. Mas a nossa fé é que faz a diferença de como enfrentamos um problema e como saímos do problema. A nossa fé faz a diferença. Nós vemos aqui 10 vitórias pela fé. Alguns foram pela sua fé, foram torturados, sofreram escárnios e açoites, algemas e prisões, foram apedrejados, foram provados, cerrados pelo meio, mortos ao fio da espada, peregrinos, vestidos com pele de ovelhas e cabras, foram necessitados, afligidos e maltratados, e andaram errantes pelos montes, covas e antros da terra. 10 vitórias, ou melhor, 10 derrotas, aparentes derrotas pela fé. Mas antes de chegarmos aqui, nós temos as 10 pontos que foi pela fé vitória. Pela fé subjugaram reinos, praticaram justiça, obtiveram promessas, fecharam a boca de leões, extinguiram a força do fogo, escaparam ao fio da espada, da fraqueza tiraram forças, fizeram-se poderosos na guerra, puseram em fuga exército de estrangeiros e mais poderosos. Mulheres receberam pela ressurreição seus mortos. 10 vitórias, triunfos pela fé. Aí depois segue 10 aparentes derrotas pela fé. Isso mostra que a fé é o firme fundamento
fundamento das coisas que se esperam, ou a certeza das coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se vê, de coisas que não se vê. A fé, de uma certa forma, aparentemente parece uma derrota de um lado, mas do outro vitória. Os dons espirituais acontecem na igreja hoje como uma realidade de Deus para nós, como dom de Deus para ser manifesto na igreja, para que o nome do Senhor Jesus em tudo seja glorificado. Que Deus vos abençoe, que Deus vos guarde e até a próxima lição, se Deus quiser.